Olá, vocês que assistem aqui o meu canal no YouTube. Aqui quem fala é o missionário Carlinhos Senegal. E hoje eu estou entrevistando um amigo, um irmão que vive com a sua esposa há mais de 25 anos, acertei? Sim. Mais de 25 anos trabalhando como missionário num país muçulmano dentro da Janela 1040. A Janela 1040 é uma medida geográfica onde são incluídos ali os países menos evangelizados e que sofrem perseguição, onde os missionários sofrem perseguição. Infelizmente, eu não vou poder mostrar o rosto dele, eu não vou poder dizer o nome dele e nem aonde ele está servindo agora. Talvez a gente possa falar do lugar que você já serviu, não é isso? Porque você já passou por lá. Sim, sim. Mas não a localização dele agora. Então, para que vocês do Brasil, para que a igreja brasileira possa saber que existem missionários como eu, que podem falar, que não sofrem perseguição religiosa, mas que existem missionários que não podem nem divulgar o seu nome, nem a sua localização, para que eles não sejam perseguidos e muitas das vezes mortos no campo onde estão atuando. Então, eu vou chamar o nosso querido irmão de José. Porque não vou correr o risco de dizer o seu nome aqui. Então, vou lhe chamar de José, porque meu nome é José Carlos, né? E José é um nome muito comum. José, seja bem-vindo aqui ao nosso canal. Com muito prazer que eu recebo você. Eu conheci você pela caminhada, né? Na Europa. E conheci você, conheci sua esposa. E hoje você está aqui comigo aqui no nosso humilde estúdio. Eu diminuí a luz do estúdio, né? Criei todo esse cenário aqui para que não aparecesse ele, mas ele está aqui conosco. Então, já deixa o teu like aqui no canal e já deixa também nos comentários alguma pergunta durante a nossa entrevista. José, fique à vontade, porque eu não sei o que você pode fazer e como você vai trazer a notícia em relação ao seu trabalho, porém, eu sei que você serviu no Egito. Sim. E eu acho que você poderia, já que você não pode se apresentar, você poderia falar sobre o tempo de campo que você tem, né? E o teu primeiro campo foi o Egito? Não, meu primeiro campo foi a igreja local. A igreja local. A igreja local, para mim, é muito importante porque... Qual é a sua denominação? Pode dizer aqui sua denominação. Eu sou presbiteriano, estou presbiteriano hoje, né? Isso. Mas eu sou de origem batista. Nessa caminhada, dentro do contexto missionário, isso é muito comum. Geralmente, quando a igreja já não te abraça, né? Vem outro que te abraça e isso, a igreja nos abandonou. Né? Isso é uma... como é que eu posso dizer? Isso tem acontecido com missionários, principalmente missionários que têm muito tempo de campo e que estão em situação de perseguição. Mas o que eu vejo, Carlinhos, é uma coisa muito interessante, é a questão da visão da igreja. Porque o que acontece é o seguinte, quando se trabalha em países fechados, não é rentável para a igreja. Então, quando se pensa... Calma, rentável em que ponto de vista? A gente precisa explicar, porque são espectadores do Brasil todo. Tá. De que ponto de vista a igreja não rentabiliza isso? Me explica. Tá, vamos colocar da seguinte forma. Por exemplo, no Brasil, nós somos um país cristão. Eu costumo dizer que quando lançamos uma semente, ela germina, cresce muito rápido. Isso. Né? Quando a gente pensa em campos fechados, ou seja, se eu faço investimento aqui, eu prospero. Tanto Exatamente. Com membros, ampliação da minha denominação. Isso é fato. Isso é muito bom, porque a gente vê que é uma terra muito fértil. Isso. Por exemplo, quando essa semente é lançada em terras secas, aí a gente se refere a países fechados, onde há a proibição da pregação do evangelho, proselitismo é crime, porque a Constituição, por exemplo, eu posso falar abertamente do Egito, diz que é um país laico. Mas para o mundo ouvir, né? Para o mundo ouvir, mas na prática não existe isso. Não existe laicidade. As pessoas perseguem pessoas de outras religiões. Não existe isso. Então o que acontece? Essas regiões são regiões que
o trabalho investido aí é alto, financeiramente falando, logisticamente falando, emocionalmente, espiritualmente, tudo isso é investido. E os resultados são, basicamente, olhando por essa ótica, são mínimos. É por isso que quando a gente fala de missões em campos fechados, aí eu me dirijo ao Norte de África, Oriente Médio e países da Ásia, é que tanto a igreja local, né, que separa, que prepara, que abençoa e que envia, tem que ter a consciência de que é um trabalho a longo prazo. E a gente, quando a gente fala de longo prazo, pode colocar mínimo 15 anos. Isso. Para você ver uma pessoa se converter, ser discipulada, até mesmo porque se uma pessoa se converte num contexto muçulmano, perde família, Sim. é perseguido também, muitas das vezes, e muito mais perseguido, muitas das vezes, do que o próprio missionário, porque ele é visto como um traidor da sua religião, da sua cultura, né? Sim. No Egito tivemos muitos casos, por exemplo, eu tinha um professor de árabe clássico, se chama Ahmed. Ahmed pode ser qualquer um. É logicamente. Lá no Senegal tem muito Né? Ahmed. Ahmed, Mohamed, Mahmoud. Então, o que acontece? Eu nunca vi em toda a minha vida um professor daquele naipe. Então, o que aconteceu? Ele se converteu. Isso. E ele conhecia a equipe que estava ali. Só que a conversão dele foi descoberta pela família e isso colocou em risco não somente a equipe, como a sua própria vida. Então, ele voltou à religião para não ser assassinado. Então, são cuidados que precisamos tomar. Então, ou seja, é um investimento a longo prazo. Eu lembro de um determinado momento que eu estava no meu quarto, eu estava desesperado, porque eu quero ver o resultado do meu trabalho. Eu não renunciei tudo por acaso. Exato. A gente faz uma inversão, um investimento. Exato. Família, parentes, o contexto que você foi inserido, você deixa tudo isso para trás, em um ato de obediência. E quando nós chegamos aí nesse contexto, antes da informação ser passada para a igreja, para o mantenedor, para o intercessor, para o teu amigo, ela passa por você, você filtra isso. E eu lembro que em um momento de desespero, eu disse, Senhor, o que é que eu estou fazendo aqui? E eu lembro de uma palavra de um pastor de uma denominação bem conhecida no Brasil. Ele disse assim, fulano ficou 5 anos no país tal. E não deu, 10 anos, não deu fruto. É porque está em pecado. Opa! E na verdade não é isso. Isso é grave. Então trouxe o obreiro porque a interpretação é que o obreiro não está dando fruto é porque está em pecado. E não é. Então assim eu conheço dezenas e dezenas e dezenas de pessoas, centenas de pessoas que estão em pecado. Que não estão dando fruto. Que não estão dando fruto. Que eu acho que essa questão, abrindo essa questão do ponto de dar fruto, eu acho que é uma visão mercadológica da evangelização. Ou seja, da linha de produção, aquela coisa bem taylorista, né? Produzimos, montamos, entregamos. E me parece que a gente se entrega pouco para Deus e ouve pouco do Senhor, porque me parece que assim, Jesus ele não deu muitos frutos até os 30 anos, então Jesus poderia ter voltado do campo se fosse ovelha desse pastor. Estava em pecado. Há 30 anos sem fazer nada, Sim. só na carpintaria lá ajudando o pai dele, e um ministério de 3 anos prosperou tanto que hoje a gente está aqui podendo falar de Jesus. Assim, claro que a gente está brincando, mas é uma situação que o apóstolo Paulo passou 9 anos no lugar, 14 anos, até fazer a sua primeira viagem missionária. O apóstolo Paulo, o maior evangelista da história, teria voltado do campo. Por exemplo, te dou um exemplo. Aconteceu comigo recentemente, nós estávamos conversando, comendo um bolo de rolo e tomando um cafezinho. Exato. Eu lembro que eu compartilhei com você que a minha própria igreja enviadora, a qual eu sou membro há mais de 20 anos, cortou o nosso sustento, porque não sabe o que é que nós estamos fazendo no campo missionário, ou seja, qual o projeto. Eu acho que as pessoas esquecem algumas coisas. Primeiro, o projeto começa com a nossa vida. Carlinhos,
Você atuou muito tempo no Senegal. Ahm, eu estou nessa caminhada há quase 30 anos, mas existem algumas etapas que as Exato. pessoas esquecem. Ou seja, primeiro, a etapa. Quais são as etapas na vida do missionário? Primeiro, ele é um membro de uma igreja local. Se ele não dá fruto na igreja local, ele não vai dar no campo missionário. Ele tem que dar fruto. Com certeza. Ele tem que ser visto. Então, esse indivíduo, ele passa por várias etapas. A primeira etapa é a conversão, se filia a uma igreja, e quando ele se filia a uma igreja, ele começa a desenvolver os dons e talentos É um período de consolidação. de consolidação. E uma liderança séria vai ver neste membro algo de diferente. Por exemplo, se ele tem um chamado missionário transcultural, ou seja, ser separado especificamente para uma obra específica, Aham. o que acontece? A igreja, ela vai separar esse obreiro, ela vai preparar esse obreiro, Capacitá-lo. capacitando, vai enviá-lo e sustentá-lo, tanto em oração como financeiramente falando. Então, mas o que acontece? Mas não é somente esse processo. O próprio aspirante a missões, ele é chamado pelo Senhor. Ele é confrontado, então ele passa por uma crise. Será que Deus realmente está me chamando? Será que isso é realmente para mim? Então ele passa por um processo de convencimento de si mesmo. Porque o chamado é individual. Não é o Exato. pastor que chama. E a missão é específica Aí também. a missão específica. Então o que acontece? Ele passa, uma outra etapa que ele passa desse convencimento é convencer a sua liderança, aqueles que estão em seu entorno, que você tem um chamado. Quando a gente estuda a história do profeta Maomé, perdão, Isso. o profeta Maomé, um determinado momento da carreira dele, antes dele ter se declarado oficialmente profeta Isso. do Islã, ele entrou em crises. Segundo dizem as hadithas, né, que é os ditos do profeta Mahoma, ele teve crises. Até que o tio da sua esposa, que era um cristão, orientou que tudo aquilo que estava acontecendo com ele era muito similar daquilo que aconteceu com os profetas do Antigo Testamento e dos discípulos do Senhor Jesus. Aí é quando ele se convence de que realmente tinha sido chamado. Eu estou usando esse exemplo somente como analogia. Ok. Então, ele tem que se convencer, apresentar para a sua liderança que ele tem um chamado, que ele precisa ser preparado, que ele precisa ser enviado. Agora, ele passa para um outro estágio. Ele precisa convencer as pessoas que ele tem um chamado e que ele é digno de receber um investimento. Que é o caminho de Paulo, né? Sim. O caminho de Damasco, ele fica cego, vai para a casa de Judas na rua direita, Ananias ouve de Deus, e aí é que tá, eu acho que os Ananias não estão ouvindo a voz de Deus, porque Ananias fica temeroso, e Ananias diz a Deus, olha só, esse aí é Paulo, esse aí é Saulo, o cara que está com as cartas para perseguir a gente. Mas ele ouve, quando batiza na casa de Judas, diz, irmão Saulo, né? E leva ele, e aí começa o treinamento dele até a primeira viagem missionária, ele fica com Barnabé. Então, essa sequência é muito importante para que o missionário reconheça. Só que assim, essa questão mercadológica que você fala, a igreja, ela precisa dos seus resultados. Sim, sim. Cadê as almas? Essa é a linguagem, né? Cadê o batismo? E como é que você lidar com isso num campo extremamente fechado? Porque assim, todos sabem que muita gente entregou tempos e tempos da sua vida e não viu uma pessoa se entregando. E uma pessoa extremamente sortuda como eu sou um cara muito sortudo, chego no Senegal e vejo muçulmanos se convertendo. Mas eu sei que o cara que veio antes de mim não viu e pagou o preço. Então, eu volto para o meu quarto, como eu estava dizendo anteriormente, eu entrei em crise. E no meu quarto eu disse, Senhor, o que é que eu estou fazendo? Abandonei tudo, não estou ocupando nem a minha família, nem a minha igreja, nem o Senhor por isso, mas o que é que eu estou fazendo aqui?
Porque nós temos crises, Claro, claro. nós temos desafios, eu costumo dizer que o missionário no campo, ele trabalha muito mais, com todo respeito, do que muitas lideranças. Porque ele não só está no campo, ele trabalha com logística, trabalha com intercessão, com relatório, trabalha... Então, ele não está no lugar dele. Não, não. Você, por exemplo, você fala quantas línguas hoje? Hoje eu falo 4. 4 línguas. O cara que está aqui no Brasil, ele não precisa falar 4 línguas. Ele mal tem que aprender a língua dele para se comunicar nos domingos. Isso é uma pressão muito forte. Sim, sim. Né? O árabe é uma língua totalmente desconectada da raiz latina, das línguas latinas. Sim. E você tem que aprender uma língua que se escreve de trás para frente, Sim. uma língua totalmente diferente. Então, essa pressão também é uma pressão que envelhece, que cansa. Sim, cansa. Só essa pressão por si só Sim. já é um trabalho gigante. E nessa cobrança pessoal, né, como eu disse anteriormente, antes de chegar aquelas pessoas que acreditaram e que acreditam em nós, a gente precisa receber, porque estamos aqui para isso. Agora, isso não nos faz melhor do que aqueles que estão aqui. Logicamente. Né? Isso é missão diferente, lugares de atuação diferentes. Isso não nos... Um pouco mais de logística, um pouco mais de recurso. Mas é missão. É missão. Então, cada um tem o seu próprio valor, os seus méritos. Isso é incontestável. Até que o Senhor, Carlinhos, me repreendeu. E o Senhor, ele falou fortemente ao meu coração. Ele disse assim: eu não lhe chamei para converter as vidas. Opa! Eu lhe chamei para pregar a minha palavra, semear a minha palavra. Não queira fazer a obra que compete ao Espírito Santo. Um prosélito, né? Fazer um prosélito. Né? Porque quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Não é um funil de vendas, né? Não. Que você prega, converte e ganha. Sim. Existe um caminho que é Deus que faz. Sim. Diante desta palavra, eu saí do quarto, fui para a sala, chamei minha esposa e disse para ela: Fátima. Não diga o nome dela, não. Fátima, Deus me falou isso, isso e isso. Eu orei e pedi perdão. Depois de 2 dias, 2, 3 dias... E glória a Deus por elas, sim, né? Sim. Pelas nossas esposas. Sim, né? ou se não fosse elas, né? Depois de 2, 3 dias, entraram em contato comigo uma moça dizendo: olha, temos 2 rapazes que estamos acompanhando, mas não se converteram ainda, são da Somália. Eu os nomeei como Lucas e Marcos. Na Somália, se a pessoa se converte, eles matam. Isso. Matam. Eu já vi uma entrevista que ele para você na rua e manda você fazer o rito lá de... Como é que a gente chama em português para o cristianismo? O credo? O credo, né? Árabe, né? Creio em Mohamed como profeta, como Allah sendo o único Deus. Em árabe ele diz assim: La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, que significa não outro Deus, e Maomé é o único profeta. Não há Deus como Allah e tal. Então, assim, eu já vi que eles param na rua e eles te obrigam a falar. Então, se você é cristão, como é que você vai confessar? Sim. Se você não confessa, você morre. Então, o que aconteceu? Aí, essa moça de um país africano, se não me engano, da Eritreia, uma coisa assim. Coladinho ali na Somália, né? Sim. Aqueles países ali. Aí ela disse: encontrar-se com eles? Eu disse: sim, seria um prazer. Fui. E cheguei aí, Carlinhos, eu falei do plano da salvação de uma forma simples, na simplicidade do Evangelho. Como Jesus. Sem palavras difíceis. Lógico. E depois fiz um apelo e esse menino sempre estava rindo. O Lucas disse: eu quero aceitar Jesus. Oh, glória a Deus. Aí o Marcos disse: eu também quero aceitar Jesus. Porque o Marcos estava traduzindo
para o Lucas. Isso. Porque o Marcos falava o árabe Isso. do Egito. E o Lucas ainda não. Então, eu fiz, não, peraí, esse negócio está muito fácil. Fiz tudo outra vez. Ele fez, sim, eu entendi. Eu quero aceitar Jesus. Esses dois irmãos, hoje na fé, ficaram mais contentes do que eu. Eu fiquei perplexo Exato. com aquilo. Então, Para quem está no campo muçulmano, é como ver o próprio Deus, né? sim, Porque a gente paga muito preço, e eu fiquei apenas 8 anos, você está mais de 30 anos nessa caminhada. É como se você tivesse plantado uma árvore que só dá fruto daqui a 20 anos, e você tirar o fruto dessa árvore e comer sim. é um Então, negócio... a partir do momento que eu cheguei em casa, eu cheguei transbordando de alegria. Porque há poucos dias anteriormente eu estava em crise. O que é que eu estou fazendo aqui? Senhor, as pessoas estão me pagando para eu estar aqui. É que também é uma visão errada que muitas das vezes a gente acaba incorporando na nossa vida, né? Sim. As pessoas estão pagando e às vezes a gente se vê como funcionário da igreja. Sim. É muito doido isso, porque a gente também entra nessa onda que eu acredito plenamente que o diabo planta na vida da igreja. Estamos pagando ao missionário, o missionário não está dando retorno. Sim. Mas que retorno é esse que a gente nunca vai dar? Se não é a gente que dá retorno. Isso, eu hoje, nas próximas parcerias que o Senhor nos permitir que façamos, uma das primeiras coisas, eu vou ser sincero, É explicar como funciona. eu não posso garantir a você que eu vou ter esses resultados. Você acha que também a gente tem um pouco de culpa? E eu não vou, claro, que culpar você e me culpar, porque a gente herda e a gente aprende assim, né? Você não acha que a gente tem também esse compromisso a gente deveria ter esse compromisso de explicar? Porque me parece que, assim, a igreja brasileira é uma, a igreja missionária transcultural é outra. Mas também eu percebo, hoje como professor de missionários, né, trabalhando ali com a agência CEPAL, cuidando de missionários, eu percebo também que os missionários, eles não entenderam que eles também têm um papel, não só de atuar no campo, mas também de traduzir o que é o campo transcultural para a igreja. Será que a gente está também pecando nisso? Olha, Carlinhos, o que acontece é o seguinte, é que, na minha experiência, eu vejo que o fato da igreja local ser uma igreja que desenvolve muito rápido, e de repente você se depara com um contexto que não existe esse desenvolvimento tão rápido, às vezes fica difícil para entender e aceitar. Então eu vejo isso como um desafio muito grande. Ou seja, são raras as pessoas que, por exemplo, você senta com um líder de uma igreja que te entenda. Os poucos que entendem são pastores que estiveram atuando no campo missionário transcultural, porque nós temos campo 0, 1, 2 e 3. O que é isso? Campo 0, 1 e 3? Explica pra gente. São os campos de dificuldade. Quanto mais você se distancia, você se acerca de uma dificuldade. Por exemplo, o campo 0 é onde nós estamos, né? Nosso contexto local. Você vai para o sertão, né? Alto Sertão, você vai ter uma diferença, a cultura já se distancia, mas é tudo muito parecido, porque você fala o mesmo idioma. Tem a mesma moeda. Tem a mesma moeda. Transação bancária não é dolarizada, tudo isso. Tudo isso. Aí quando você vai você sai do teu estado, vai para um outro estado, é uma cultura já diferente, pessoas diferentes, mentalidade diferente. Quando você sai, por exemplo, do país da América Latina, você já vai para um nível 2, né? Já tem língua, já tem câmbio. Sim, a língua, existe o idioma, né? Você vai, por exemplo, países da América Latina e países da Europa. A língua... É latina, a raiz. Ou seja, no caso dos países da América Latina, a raiz é o latim. Mas o que acontece é o seguinte, você não precisa de muito esforço para se adaptar àquela cultura. Você tem uma língua referência. É menos esforço. É né? menos.
Agora, por exemplo, quando você pega um país de língua inglesa, né? Você vai ver um inglês que já não se assemelha com o latim, né? Tem um pouco de latim, mas é mais anglo-saxão, né? Que é Sim, a origem, né? sim. Agora, quando você vai para um país, por exemplo, asiático, ou um país, no meu caso, um país de Oriente Médio, norte de Você muda de África, hemisfério, né? Você tá em outro continente. outro Você continente, está no oriente do planeta. cultura milenar, A escrita da direita para a da direita para a esquerda, esquerda, né? Os sons já são completamente distintos, né? E que está completamente distante daquilo que você tem no nível zero. Você já tem, às vezes, até um fuso horário, né? Sim, tem o fuso horário. Totalmente diferente. Você já se desencontra do Brasil, Sim, né? sim. Dos horários do E Brasil. outra coisa, você começa a emergir nessa cultura. E quando você emerge nessa cultura, você penetra. Quanto mais você penetra nessa cultura, por exemplo, aconteceu algo muito interessante comigo e minha esposa. Quando começamos essa carreira missionária, Lembrando que a sua esposa é Fátima a e você é José. Tá? José, Fátima e José. Eu, quando conheci Fátima, eu descobri que Fátima tinha estudado no mesmo seminário que eu estudei, que morávamos em bairros distintos, mas colados. Eu sou de Recife, natural de Recife, e ela é natural de Olinda, né? Olindense. Sim. E a conheci no sul de Minas. Ela foi minha professora. Opa, tem Foi história minha boa aí, professora, tem história boa. E assim, e me encontrei com ela, dei um cartãozinho de visita para ela, né? Ela não gostou da ideia. E nos encontramos depois de um ano. Foi que nos encontramos em Brasília. E ela veio fazer parte do projeto que eu fazia. Então, eu fui para o Egito e ela foi para a Índia. Ficamos Opa. um ano separados. Naquela época não existia redes sociais, não havia WhatsApp, não havia nada disso. Telegrama e olhe Então, lá. era com fita cassete. Não sei se vocês sabem o que é fita cassete. Peguei. Não Né? sou tão novo assim, não. Então eu mandava, às vezes, quando alguém ia para a Índia, que levava. Isso durava muito, tardava muito. Então o que acontece? Eu fui para o Egito na condição de solteiro. E eu vivi uma vida de solteiro. Solteiro eu virava à noite, porque eu tinha acesso a um público específico, que eram os jovens. E a gente sabe que na cultura islâmica não tem relação entre homem e mulher. Isso. Por exemplo, o homem com homem beija, senta no colo. Na cultura islâmica é assim. Nunca Senegal também é assim. Nunca sentei porque, né? Aquilo me incomodava muito, Já mas me incomodou muito, mas eu nunca a sentei. gente andava de mão dada, né, na Isso rua. dá para passar, mas sentar no colo de homem jamais. Fica estranho. Alisando a Isso. orelha, esse negócio não tem o chamado. Mas pra eles isso, são não. muito afetuosos, né? Sim, sim. Mas o que acontece? Eu imergi na cultura, né? E para aprender o idioma, eu jogava xadrez, que eles gostam muito de xadrez, e foi aí que eu fui desenvolvendo poucas coisas no árabe, né? Aí eu descobri que falavam da minha mãe, das minhas irmãs, tudo que não prestava. Tirava onda. Aí depois Senegal, que eu aprendi foi que eu descobri, né? coisa boa. Aí o que acontece? Quando a Fátima veio da Índia para o Egito, ela foi para se casar comigo no Egito. Nos casamos no Egito. Opa, foi um casamento arranjado, então. Foi. Como no mundo árabe e na Índia, né? Porque nossa liderança, em uma conferência, se reuniram e trataram do nosso futuro. Segue o homem, nesse caso, Fátima segue o José. E o que acontece? E nessa reunião me perguntaram se eu a receberia. A gente noivaria, casaria e seguia os nossos ministérios aí. E Tu é casado há quantos anos? eu vou completar agora 23 anos. 23 anos de 23 casado. anos. Então, depois dessa decisão, depois de uma semana, ela foi para o Egito, nos casamos, fizemos história, porque o nosso casamento foi o primeiro casamento realizado na Embaixada do Brasil, no Cairo, com todas as honrarias que você possa imaginar. Que coisa linda. Assim, quando for nos registros, né, tá lá, casado pelo ministro, tal. Então, assim, Deus, ele faz coisas que Extraordinária. que eu nunca pensei que nós iríamos ter essa experiência. Né? Você já tinha quanto tempo de Egito quando você se casou? Eu estava aí com quase 2 anos de Egito. Já estava falando árabe? Me comunicando, porque o árabe
É uma um língua idioma eterna, muito né? difícil. Você Muito não difícil. para de aprender, né? Não. Então, mas quando Fátima chegou, ela não me conheceu. Porque eu era um como eles, Transformado, né? transformado. Então, assim, mulher aqui, aquela coisa que você conhece muito bem do negociar, você tem que brigar para negociar, aquela coisa É um toda. personagem, né? Você É. vira um... Eu era outra pessoa. É. E assim, eu tenho sido tratado no meu caráter até o dia de hoje, porque foi uma coisa que eu absorvi bastante. Agora, depois que nos casamos, aí começamos a ter um outro contexto, ter acesso a famílias, porque como solteiro você não tem acesso. Me parece que no mundo árabe, pelo menos a minha perspectiva do Senegal, você não é homem enquanto você não for casado, né? Você é sempre tratado como menino, como um jovem, né? Sim. E você vira homem quando você constitui Uhum. família. E aí agora você tem uma esposa e você tem acesso à família, a um lugar. Aham. Me fala no Egito assim, uma curiosidade, qual foi o momento assim, não sei se aconteceu nesses primeiros 2 anos, mas mais perigoso assim da tua vida, que você disse assim, meu Deus, eu acho que eu vou morrer, eu acho que eu vou aqui me dar mal. Então, eu fui como equipe de uma organização muito conhecida, nós trabalhávamos em parceria. Uma coisa eu digo, o missionário, ele nunca cria a ideia de querer trabalhar só, porque você vai morrer só. A melhor coisa no campo missionário é você ter parcerias, relacionamento com outros grupos, com outras equipes, é a melhor coisa do mundo. Que acaba que vai virar a sua família, né? É. Os meus filhos chamam, os tios dos meus filhos são os pais dos melhores amigos missionários do campo. Aham, sim. Eles chamam de tio, tia fulana, porque Sim. Ó, era a nossa família no campo. tem meninos hoje que estão casados e servindo em missões que passaram pela gente, né? E assim, e a gente é bom porque mesmo com as dificuldades, divergências, porque existe, né? Mas sempre estão ali e sempre vai ser uma referência, né? Hoje, no local que nós estamos, quando estávamos no sul da Europa, sofremos bastante com isso, porque você está numa cultura fria, Isso. né? Então, nós somos de uma cultura quente. Então, sofri bastante e no decorrer do tempo, na região do norte da África, onde nós estamos hoje, em pouco tempo conseguimos construir relacionamentos, isso tem sido bom, né? Porque você já tem um manejo ali, né, Sim. de tudo, né? Sim. Hoje você já fala espanhol, você já fala árabe. Sim. Então, hoje, por exemplo, não sei quantos natais eu passei só na minha casa com minha esposa. Aniversário, eu e minha esposa só. No Senegal era frustrante, porque chega no campo muçulmano, ninguém comemora, né, as festas cristãs, né? E você E fica agora, por exemplo, em novembro, eu tive a oportunidade de ter várias pessoas na minha casa celebrando meu 51º aniversário. Opa! Então, minha esposa chorou de tanta emoção porque a gente não tinha isso. Então, é importante, não queira dar uma de valentão, porque não vai Então, durar muito sempre tempo, trabalhar em grupos, sempre buscar, Sim. mesmo que não seja da mesma denominação, da mesma missão, Sim. mas tentar caminhar em Sim. família. Sim, sim. E nesse momento, qual foi o pior momento, assim? Você estava falando que ia sair com a equipe. Então, fomos com essa equipe. Na época, nós morávamos no sul do Egito e tivemos que cruzar para o norte, para uma cidade chamada, se eu não me equivoco, o nome Bahreia. Não é Bahreia. Não importa o nome. E fomos para um trabalho de oração. E fomos uma equipe para um prático. E alugamos, porque é comum nessa região, uma região muito conflitiva. Porque isso foi antes da Primavera Árabe, não, depois da Primavera Árabe, foi quando o Daesh, que é o Estado Islâmico, o ISIS, né? Naquela região, justamente na região que nós estávamos, era uma região militarizada, divisa com a Líbia.
creio que quase 200 quilômetros de Alexandria, e estávamos aí. E a Primavera Árabe começa na Líbia, se eu não me engano, com aquele feirante que toca fogo no corpo, né? Foi na Líbia, não? Não, foi no... não foi na Líbia. Líbia foi a continuidade, foi no... Porque aí esse movimento que até afetou o Senegal. Eu lembro Sim, que sim. um presidente foi expulso depois de 12 anos no poder. Pô, rapaz, é um nomezinho tão fácil. Tá ali no norte da África. É o Argélia. Não foi na Argélia. Ali Na colado Tunísia. Tunísia. Foi um Tunísia. tunisiano, exato, colado na Itália ali. Sim, se colocou. Eu lembro que foi um feirante Colocou. que cobraram novamente o imposto dele. Ele já tinha pago o imposto na aduana. E aí ele toca fogo no próprio com o corpo. sistema, com a injustiça, colocou Ele derrubou todos os imperadores islâmicos. Sim. Isso chegou ao Egito. Eu participei da Primavera Árabe. Você estava lá? Estava lá. Eu sou fotógrafo. Então, os primeiros passos foi na praça, foi no bairro de Ramesses. Eu vi com o primeiro movimento da polícia, eu fotografei, né? Então, fiquei 2 semanas isolado dentro de casa, tendo que correr para comprar comida, sem internet, sem nada, foi um caos. Você não saiu do país? Você ficou... Não, e foi interessante, sabe o que aconteceu? Porque os missionários saíram, muitos missionários saíram. É muito comum isso, né? E a embaixada disponibilizou? A embaixada? Não, no Senegal sempre é atrasada a embaixada também. Não. Portugal, eu acho, a Itália, né, com a parceria, foi que tirou alguns brasileiros. E eu e Risalva conversando, dissemos, e aí, o que é que a gente faz, Risalva? Saímos do país ou não? Tivemos a oportunidade de sair. E seria um momento bom, para quem quer fama, teria sido um momento bom. E a Risalva disse, eu não acho que é justo a gente sair. A gente está abandonando eles. Cara, eu tive a mesma sensação na época do Ebola, que eu estava no Senegal, né, no oeste da África, e na pandemia. Porque muita gente saiu e eu disse para Débora, você sai com os meninos e eu fico. Eu vou lá para a aldeia e fico com os obreiros. Porque eu não quero mostrar para eles que eu estou abandonando eles, né? Sim. E interessante essa reflexão. E sabe o que aconteceu? Isso foi como testemunho, porque um grupo que nós trabalhávamos, né, com cristãos locais, coptos, eu lembro que essa amiga nossa entrou em contato e perguntou para a gente, e aí, o que é que vocês vão fazer? Nessa hora fica todo mundo mandando um zap, o que é que tu vai fazer? E tu? Não, mas não tinha zap. Não tinha? Não existia zap. Me perdoe. Existia Motorola, né, com bateria ainda, né? A gente usava até uma rede social que é pouco conhecida para a gente tentar se comunicar e não ser rastreado. Né? Então, o que aconteceu? E a gente disse para ela, nós não vamos sair do país, nós vamos ficar. Sabe o que ela disse? Eu me arrepio, sabe? Vocês verdadeiramente são missionários. Porque vocês não estão nos abandonando, no momento que nós estamos precisando. Meu Deus do céu. Isso pra gente foi muito emocionante, sabe? E a gente ficou, graças a Deus. Mas depois de tudo isso, a Primavera Árabe, o golpe de Estado, né? Que veio o Marechal Mohamed Sisi, eu acompanhei tudo isso. E foi um tempo muito difícil, mas depois da Primavera Árabe nós fomos fazer esse trabalho e eu saí com a câmera, né? Porque essa é uma região, até então eu não conhecia, mas os caças passavam por aí, porque o ISIS estava contrabandeando armamento por essa fronteira para o norte do Egito, para o Sinai e para a Síria. Então, o Egito tem esse papel normalmente, né? Intermediador. Como também ele tem... as pessoas estão se perguntando como é que as armas têm entrado
na Palestina, né? Uhum. Então, se acredita, né, que tenha entrado pelo Egito. Existem Né? facilitadores, né? Tanto é que essa era uma zona muito vigiada por conta disso. E é uma área muito desértica também, aquela região. Sim, né? sim, porque ali já É uma é... fronteira muito grande Sim, para sim. ser vigiada, né? Então, o que aconteceu? Eu entrei numa rua, eu estava conversando com a minha esposa, com Fátima, né, por telefone, e quando, de repente, alguém bate nas minhas costas. Eu ignorei, quando eu olhei, eu me dei conta que estava diante de uma delegacia. E o cara gritando comigo em árabe. Aí eu falei, opa, não vou falar em árabe. Aí Porque mudei. também, assim, tu moreno, narigudo, Não, vai que passa por um... não, eu tenho cara, eu assim. É. Não, eu tenho cara 100%. Ninguém acreditava que eu era brasileiro. O Exato. povo dizia, não, tu é um egípcio que foi morar fora do país e agora tá se aparecendo. Né? Essa é a Engraçado, Débora era também, a turma dizia, você deve ser senegalesa com francesa, porque ela fala bem a língua, e tá querendo aparecer porque agora se acha francesa. Né? Eu estava no metrô, eu lembro que eu estava no metrô e ia conversando com o cara, ele falou, rapaz, o teu sotaque tem uma coisinha diferente. Eu fiz, Você, lógico, tu é egípcio, mas tu morasse aonde? Vamos para aí. Eu falei, não, é o contrário. Como assim? Eu não sou egípcio, sou brasileiro, moro no Egito. Não, não é verdade. Como é que você pode provar? Meu passaporte. Aí mostrei para ele o passaporte. Poxa, mas não é que é verdade e tal. Teu pai é árabe? Eu falei, não tem um árabe na família. Apesar que meu pai tinha um nariz grande, né? Um cara de árabe Talvez mesmo. alguma ascendência libanesa, né? Você tá na frente da delegacia, alguém deu um tapa nas suas costas. Aí eu parei, não falei mais. Tava falando em português, já não falei mais em português, falei em inglês. E o cara, muito bravo, e me deteve. E me levou para a delegacia. Aí cheguei lá, eu fiquei muito preocupado porque eu tinha uma foto de um rapaz, uma família, ex-muçulmanos, que estava no grupo, e tinha um rapaz que estava conosco, que era da Arábia Saudita, e já tinham mandado buscar ele no Egito, porque ele tinha se convertido. Inclusive, ele tinha se convertido através de um padre italiano. Eita. Chegou lá, ficou com a gente e eu comecei a discipular ele. E eu tinha foto dessas pessoas na minha câmera. Eita. Aí me deteram, eu passei por interrogatório. O que é que você está fazendo aqui? E eu não disse que estava com uma equipe, eu não podia dizer mais nada. Só mandei uma comunicação dizendo, se preparem para sair de onde vocês estão, porque eu estou detido aqui. E passou-se o tempo, aí veio um oficial lá. Eu fiz, olha, eu sou um fotógrafo, estava em Alexandria, vim aqui somente para fotografiar aqui a região, que é um lugar bonito, inclusive é muito bonito. E fui abordado por esse rapaz aqui, esse policial. Tu falou em que língua? Em inglês. Isso. E estou nessa situação. Ele fez, você tem como provar isso? Eu fiz, tenho. A minha câmera. A minha câmera vai dizer o que eu realmente estava fazendo. Tem toda a trajetória aqui. Você mora onde? Eu moro em tal lugar. Qual é o seu número de telefone? É esse. O que é que você faz? Eu sou professor. Que era o disfarce que você usava lá. Eu sempre usava. E realmente fazia, porque a gente trabalha muito com desenvolvimento comunitário. Isso, você tem que ter uma justificativa até para tirar visto, tudo, né? Então, o que aconteceu? Antes, eu tive um tempo a sós, então consegui deletar essas duas imagens. Aí ele viu, aí depois me levaram para um outro lugar, um pessoal fortemente armado. Quando eu cheguei, era arma para tudo quanto é lugar. E fui detido ali e vi que outras pessoas tinham sido detidas também. E fui levado para um outro departamento, aonde eu fui interrogado, já era um agente federal, né? Aí fui interrogado, o nível já era outro, fui muito bem tratado, né? Eu entendi o que ele estava conversando. Pô, como é que vocês trazem o rapaz para cá? O rapaz tá limpo, não tem nada, não tem nenhum problema e tal, não sei o quê. E fui liberado. Para mim foi uma situação tensa. Por quê? Tensa porque ali você está num lugar longe de tudo e de todos, e não tem a lei. Não tem lei.
né? E a parte disso, eu tinha uma equipe que estava apoiando e eu poderia colocá-los em risco, né? Então esse foi um dos momentos mais delicados, Mais tensos mais tensos. no Egito, né? Lógico que a Primavera Árabe também foi muito forte. Isso foi no período não foi na Primavera Já Árabe. depois da Primavera Árabe, porque a Primavera Árabe foi finais de dezembro, começo de janeiro. Tanto é que eles colocaram 25 de janeiro como a Primavera Árabe no Egito. E foram um momento de tensões muito grande, né? Eu tenho, por exemplo, um amigo da National Geographic, fotógrafo, porque nós fazemos parte de um grupo, temos um clube de fotografia, e ele foi fazer a cobertura e dispararam, e ele teve que atiraram nele, e ele escapou pelo Nilo para defender, para salvar a sua vida, né? Então foi muito difícil. Então foram 14 anos isso no Egito? Aproximadamente 14 anos. Aproximadamente. Hoje você está no norte da África. A gente não vai falar o local que você está hoje. Hoje, assim, quais são os principais desafios hoje de um missionário que está nesse ambiente hostil, nesse ambiente, né, onde ele não pode divulgar, onde ele não pode até falar no WhatsApp, né? Eu tenho alguns missionários que eu acompanho que a gente troca palavras, a gente chama Deus de Jesus de macarrão, a gente sai trocando algumas coisas para tentar se comunicar sem denunciar essa pessoa. Quais são, assim, o que você pudesse dizer? Existem 3 maiores desafios para você hoje, como missionário no campo, nesse nível de perseguição. Olha, a região que eu estou, mesmo sendo uma região que tem uma certa abertura, é como se fosse, a gente diz uma expressão, cutilho de doble filo, ou seja, é uma faca de 2 gumes, né? De dois. Isso. Por quê? Porque é um lugar pequeno, todo mundo conhece todo mundo, é uma região de fronteira, portanto, todas as regiões de fronteira são perigosas, né? E é uma região onde predomina o tráfico tanto humano como o tráfico de drogas, de um modo geral. Existe ainda escravidão, né, nesse lugar, né? Sim, por conta dos traficantes, né? E de grupos islâmicos bem fechados, que sim. escravizam pessoas Sim. em lugares de exploração de petróleo, Sim, né? sim. Então, o que acontece? Eu acho que o desafio é desenvolver uma logística que faça com que você permaneça muito tempo aí. Porque você não pode pregar. Não é que você não possa pregar nessa região específica, mas se você, uma pessoa, tem acesso, toda a comunidade tem acesso. Então, você tem que confiar nessa, fazer com que as pessoas confiem em você. Você tem que se tornar uma pessoa aceitável naquele lugar, né? Para que eles permitam você ter um nível de intimidade, né? Para que através do teu testemunho. Por exemplo, eu fui fazer algo específico e um dono de uma empresa, uma microempresa, mas assim bem conceituada, ele me conhece há pouco tempo, mas nas poucas conversas que tivemos, ele disse que você é uma pessoa que tem um perfil de pontualidade, você tem um perfil de limpeza, de organização. São detalhes, né? São detalhes que testemunham. Que ele viu em mim. E eu precisaria disso, e eu não vejo uma outra pessoa capaz de fazer isso. Você poderia fazer isso para mim? Para você entrar nessas camadas, né, mais profundas, né? Então, pouco a pouco a gente vai entrando. Então, eu acho que o maior desafio é criar um ambiente onde você não seja o missionário, mas parte daquela sociedade. Seja do lugar. Seja do lugar.
E é uma cobrança muito grande, né? Pessoalmente falando, Sim. né? E acho que principalmente para sua mulher, porque é um ambiente que você tem o comportamento feminino é muito exigido, né? Aperto de mão, não pode olhar, tem que cobrir a cabeça, tem que estar aqui e tal. Era uma das coisas que incomodava muito, Débora. Tu disse um desafio, são três. Quais são os outros próximos Um desafios assim outro para você? desafio seria ter a paciência de lidar com esse contexto, não é? Porque você vai ter que trabalhar em você. Ou Isso. seja, você vai ter que buscar em Deus a criatividade de como alcançar. Mas parece que quando você está lá e quando você emerge, isso fica até mais fácil. Eu acho que o problema do missionário no campo transcultural, muçulmano especificamente, é lidar com aquilo que ele aprendeu a fazer, porque ele fica muito lento. Uhum. Eu fiquei muito lento, muito tranquilo, mas lidar com as cobranças da Igreja do Brasil. Uhum. Lidar com esses dois expedientes me estressava muito. Aham. Eu não sei você, o que é que você acha? Não, isso me estressa bastante. Por quê? Porque existem pessoas que se alegram com nossas notícias, mas existem pessoas, igrejas. Você está mandando um comunicado dizendo que disse para aquela mulher que está orando por ela e que Jesus a ama. Que relevância tem isso? Se a gente aqui está com a igreja lotada de pessoas e. Eu fui convidado para compor uma diretoria de futebol, de um time de futebol. Não sou remunerado por isso, né? Nenhuma das pessoas que estão ali são remuneradas, são trabalhadores, né, missionários como eu. E Deus deu essa estratégia. E não é uma coisa que eu desenvolvi, eu fui convidado, né? Quero deixar isso bem claro. Fui convidado e me senti lisonjeado em ter sido convidado, né? Então, o que acontece? E eu conheci duas crianças que eu fui fazer uma cobertura, fotografar, preparar um vídeo tal, de promocional. E conheci duas crianças. Fui convidado com minha esposa, né, para um aniversário de uma criança. E fomos comprar um presentinho para levar para a criança. E nesse local encontrei as duas crianças com um uniforme. Eu falei, vocês foram treinar hoje? Fomos, tal, mas semana passada nós não fomos, tal. Aí a mãe se aproximou e eu comecei a conversar com a mãe eram três crianças, né? Mas são duas que jogam. E ela começou a conversar, não, eles não foram porque o meu marido, o que aconteceu com o seu marido? É que recebeu um comunicado de que foi cometido com câncer, assim, assim, assim. E aquilo Deus nos deu uma oportunidade de começar a conversar, mostrar que Deus é um Deus que cura, que cuida, que não, porque ela ainda não tinha os resultados, mas tudo indica que não era preciso sofrer antecipadamente. Isso. E comecei a falar do controle das São emoções, ocasiões, né? né? E que nós estaríamos orando por ela, pelo esposo, pela família, para que Deus pudesse fazer a sua vontade, e apresentei um Deus soberano, onde a vontade dele é soberana. Então, isso é como se eu tivesse ganhado o ano inteiro, porque não é uma coisa comum. Uma abertura. Mas isso para o nosso cotidiano, por exemplo, eu estava vindo para cá no ônibus e entrou duas pessoas falando bênção, né? Me dê uma ajuda, né? Deus abençoe você, né? Você não vai deixar de ser abençoado se você der uma vida. É uma coisa que parece até um jargão, né? Jargão. Que é muito comum. E aí, bênção, As tal. pessoas nem sabem qual é o valor mais disso. Não é? E isso, porque o que acontece, Carlinhos? A conversão de uma pessoa nesta comunidade faz com que toda a comunidade vire as costas para ela. Ela perde a família. Então a gente tem que ter esse cuidado. Uhum. Ou seja, eu posso ser expulso, né?
cruzando a fronteira, né? Eu posso ser expulso, minha esposa pode ser expulsa, mas e eles? Nós temos que pensar neles. Por exemplo, eu fui no norte da África, aí no norte da África, eu cruzei uma das fronteiras para levar uma família que são catadores de lixo, com os 2 filhos, 2 adolescentes, para uma reunião a 30 quilômetros numa casa onde tinha mais um grupo de pessoas que são convertidas, mas que a sociedade não tem conhecimento de que eles são convertidos. E eles têm que se esconder, não é isso? E eu fiquei imaginando 30 quilômetros. Eu levei com o maior prazer para ouvir a palavra do Senhor. Então, aqui você anda em avenidas, tem aqui uma avenida muito famosa em Olinda chamada Avenida das Garças. Tem umas 10, se eu não me equivoco, diferentes igrejas. Aqui, né, em Boa Viagem, são muitas igrejas, é uma facilidade muito grande. Então, esse seria o segundo maior desafio, né, de alguém que está no campo. Eu acho que o terceiro maior desafio e esses são desafios seus mesmo. De repente, não é o desafio de todos os missionários. É convencer a igreja a entender isso. A entender isso. Porque, infelizmente, isso eu não os culpo. Mas assim, a gente precisa voltar para uma teologia mais simples do entendimento da palavra do Senhor. Porque o que acontece? O ID é para todos. O que eu vejo é que existem muitas coisas que são para serem obedecidas e não são obedecidas. É quando a gente fala, eu falo muito qual o propósito do Espírito Santo. Muita gente não sabe qual é o propósito do Espírito Santo na vida do crente. Ou seja, qual é o propósito do Espírito Santo? Quando eu leio Atos 1:8, né, antes, os versículos que antecedem, Jesus ele se acerca dos seus discípulos e diz, ficai em Jerusalém, até que do alto sejam revestidos de poder. Ou seja, primeiro Jesus faz uma promessa. Isso. É uma promessa, mas tem uma condição. Se vocês serão revestidos de poder. De poder. Mas fiquem... Quando? Essa é uma condição. Quando vem? O Espírito vem. Ou seja, quando a gente pega a palavra testigo, ou seja, a palavra testemunha, a gente vem da palavra, se eu não me equivoco, a palavra martírio. Que significa, dentro do contexto de Atos dos Apóstolos, significa morrer. Ou seja, Jesus convida o crente a morrer. Isso implica, a gente vai ver Coliseu de Roma, a gente vai ver Nero. Quantos cristãos foram assassinados? A gente tem Estevão, que foi o primeiro mártir. A gente vai ver, por exemplo, os cristãos nas arenas, os cristãos que foram colocados em estacas para iluminar Roma. A gente, por exemplo, tem um caso em 2001, se eu não me equivoco, dos 21 cristãos coptos que foram degolados na Líbia, que eram da cidade de Mina, que eu já estive lá algumas vezes, né? Que é uma comunidade copta muito grande. O que fez a diferença nisso? Ou seja, na vida tanto do Estevão, tanto na vida dos cristãos, né? Como dos coptos, que foram degolados pelo Estado Islâmico, o Espírito Santo. Ou seja, eu logo entendo que o propósito do Espírito Santo é um revestimento, é uma capacitação que Deus dá ao crente para que nos momentos de adversidade eles não neguem Jesus. Estevão não negou Jesus. Os cristãos não negaram Jesus. Os coptos não negaram Jesus e tantos outros não negam Jesus. E a gente vê as pessoas negam Jesus por qualquer coisa. Então... E muitas das vezes negam Jesus em nome da própria igreja. Em nome da própria igreja, ou seja, os pastores
tem que pregar, porque não existe confins da terra sem Jerusalém, Carlinhos. Tudo se inicia em Jerusalém. É da igreja local. A revolução do Messias começa no campo, né? Começa no lugar dele Sim, e se expande. e se expande. Então, eu acho que nossos pastores, com todo respeito, têm que mostrar a importância da igreja local, mas dar ênfase a esse ID. Por exemplo, eu tenho muitos parceiros que não tem um missionário na sua igreja enviado pela sua igreja. Não tem um missionário enviado pela sua própria igreja. Eu estou falando de igrejas de mais de 30, 40 anos. Igrejas que teriam condições de fazer isso. E não teria não somente condições de preparar, pagar os estudos, mandar, como sustentar. Ou seja, a contribuição dessa igreja é zero, né? Em relação a missões. Zero. Ou seja, existem igrejas hoje que não sabem a definição etimológica da palavra missão. Se essas igrejas fossem as igrejas europeias que enviaram missionários para o Brasil, a gente não estaria evangelizado. E sabe o que é que eu tenho ouvido? Que eu acho que essa visão é importante ter, né? E sabe o que é que eu tenho ouvido de pastores? Infelizmente, para que mandar missionários, por exemplo, para a Europa? Se eles falharam no papel deles, é total a responsabilidade deles. Mas estão esquecendo que o evangelho é para cada geração. Você, por exemplo, o que aconteceu com José? Deus levantou José para livrar o povo hebreu. Uhum. Só que José, o que aconteceu? José morreu, os descendentes de José morreu, o faraó que era amigo de José, o governador do Egito, morreu, seus descendentes morreu, e veio um outro faraó que não conhecia nem José e nem seus descendentes. O que foi que fez? Escravizou o povo. Escravizou o povo, ou seja, isso o mesmo passa com o evangelho, passa com a nossa vida no diário. Se nós não estivermos em evidência, eu não falo em evidência no sentido de querer aparecer, não é nesse contexto. As pessoas esquecem de você. Mas aparecendo de fato, né? Sim, você aparece no sentido de que as pessoas tiveram, Carlinhos está aí, José, né? Isso. José está aqui, não é? Então, por quê? Porque senão as pessoas esquecem. Então, isso acontece com o evangelho. Gerações passaram, ou seja... eu conheci esse ano o filho do sueco, já era um senhor assim, de quase 90 anos, eu conheci na Bahia, em Lauro de Freitas, dos suecos que trouxeram o evangelho para o Brasil, aqui para Belém do Pará, né? Uhum. Que nasceu a Assembleia de Deus, a Igreja Batista e tudo. E ele estava contando, né, com muito sotaque ainda sueco, ele contando a história do pai dele. Então, assim, se a sua igreja hoje não é uma igreja que envia missionários, né, você pode estar evitando de ver um país se tornar o Brasil do amanhã. Sim. Porque o Brasil hoje é um país, eu vou dizer, cristianizado, né, alcançado, porque em algum momento alguém, uma igreja, enviou um missionário, Sim. manteve esse missionário, e esse missionário evangelizou, dedicou sua vida e fundou uma igreja. Uhum. E hoje essa igreja, essa denominação, a Assembleia de Deus, é a maior denominação do Brasil. Então, se você tem uma igreja e você não envia missionário, eu vou dizer uma coisa para você. Você pode, e não estou dizendo enviar, que talvez você não tenha a condição logística de enviar um missionário e 100% mantê-lo, mas manter um missionário que está no campo, enviar uma oferta, orar, encorajar esse missionário. Você é uma igreja que está em pecado. Você é uma igreja que é negligente. Você é uma igreja que está fazendo com que o Marrocos, a Líbia, o Egito, a Mauritânia, todos esses países do norte da África que são 100% muçulmanos se tornem um país cristianizado, alcançado como o Brasil é hoje. A gente precisa pensar nessa questão reversa. Uhum. Porque alguém bancou alguém mandou alguém orou por alguém, e por isso hoje a gente está. E você é essa semente em um lugar
que pode se tornar um país como o Brasil no Amém. futuro. Amém. Esse é o nosso desejo, né? Eu particularmente, eu como missionário de carreira já há muitos anos, eu fico analisando, Senhor, como será transpassar esse gigante, ou essa montanha imponente, porque o Islã é uma religião que tem crescido. Eu lembro das palavras do Muammar Gaddafi, antes do seu assassinato na Líbia, na Primavera Árabe. Antes ele disse uma frase muito interessante. Ele disse o seguinte, que em poucas décadas a Europa será islamizada, se converterá ao Islã, não pela espada, mas com uma flor, uma rosa. Ou seja, se você vê o crescimento islâmico, ou seja, a entrada na Europa, que é uma coisa incontestável. Não, hoje não precisa ser um cristão, mas os antropólogos, sociólogos, o pessoal aí que tem estudado, já tem calculado o ano aonde a Europa estará praticamente 100% islamizada, né? Isso são dados oficiais de estudiosos por conta dos números, né, que tem crescido. Então existe uma forma, e a única forma de a gente fazer isso é evangelizando, enviando os nossos missionários para que o evangelho, ou seja, e não só a Europa vai se tornar o norte da África, né, mas por conta da taxa de natalidade, por conta da questão cultural, a força, a dispersão, né, dos países em guerra, o que é que a sua igreja está fazendo? Né? Você que está aí nos ouvindo, a sua igreja ela não pode viver para dentro, ela tem que evangelizar local, ela tem que pregar o evangelho na comunidade, aqui na cidade, mas ela não pode negligenciar os campos não alcançados. José, você me trouxe hoje uma notícia horrível, 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 e que eu gostaria de finalizar compartilhando nesse vídeo. Você me falou de uma igreja que abandonou você, e você usou essa palavra porque essa igreja ela não chegou e programou e disse, olha, a gente está com um problema financeiro, a gente daqui a um tempo a gente vai parar, simplesmente disse, vamos deixar de enviar a partir de tal dia e você não teve tempo de se preparar financeiramente, se organizar. Você tem algumas dificuldades que eu não tenho como missionário. Você não pode aparecer. Você não pode dizer onde você está. Você não pode falar muita coisa sobre você. E isso, de fato, tem sido um grande desafio para mim como professor de projetos de captação de recursos. Vocês aí do mundo, eu estou chamando de mundo black, eu estou pensando até no nome do grupo de WhatsApp que eu vou criar com vocês, porque a gente não pode nem falar muito no grupo do WhatsApp, é um estresse muito grande. E você, nesse momento, precisa do sustento para continuar esse trabalho. Hoje, qual seria um número hoje? Se me dê um número que hoje deixaria você financeiramente numa situação confortável, depois da saída dessa pessoa, dessa igreja. Só para a gente deixar, porque eu vou deixar o seu contato aqui na descrição desse vídeo. Olha, Carlinhos. Carlinhos, o meu nome você pode... Carlinhos. Carlinhos. Eu vou usar um nome fictício para você. Não, qual é um número assim? Olha, eu vou dizer uma coisa assim, para que o pessoal que vai ter acesso ou que está tendo acesso possa ver o que é uma realidade. Viver em um campo transcultural é caro. E hoje, por exemplo, com o tema dos problemas que o Brasil tem vivido, né? Isso tem afetado diretamente o dólar, que afeta as outras moedas. Porque real vira dólar e dólar vira a moeda que ele utiliza no campo que ele está. O dólar subiu, o real vai valer menos. Eu hoje, eu não tenho um sustento ideal. Não tenho. Já faz anos que eu não tenho.
Muitas situações nós temos vivido por fé. O que acontece? Muitas vezes a igreja cobra qual o seu projeto. Ou seja, o que é mais importante? É o projeto ou o missionário? O missionário em si, ele é um projeto de Deus. Mas eu acho que a igreja está tentando confundir Inver- você com o terceiro setor, com a ONG, Sim, sim. com essa entrega mais do... E isso aqui é uma consequência disso aqui. É. Porque se não tiver o missionário aqui, não tem projeto. E se faz projeto com dinheiro. Missionário come, missionário bebe, missionário faz tratamento dentário, missionário tem enfermidade. E um contexto mais escasso, né? Mais... Por exemplo, eu confesso, eu tenho que utilizar de algumas atividades que não são atividades as quais eu sou profissional para poder chegar no final do mês. Senão eu já teria voltado para o Brasil. Eu confesso que a nossa caminhada tem sido em fé. E Deus tem feito milagres. Mas nós vivemos muito limitados. Ou seja, hoje o ideal para estar na região que nós estamos seria uma média de 15 mil reais. E hoje nós temos a metade disso. Para vocês terem uma ideia, só um aluguel numa região como essa custa R$ 4.800. Água. E quando a gente fala luz. disso é porque o dólar aumentou, Sim. né? Então o dólar aumenta, chega menos real para ele lá. Então, só de aluguel você paga R$ 4.800. Ou seja, nós tínhamos um orçamento de R$ 9.000. Eu estou falando números, estou dando números. Isso. E mesmo assim, limitados, sem chegar a milagres, né? Deus, de repente, manda uma pessoa e diz, olha, está mandando uma oferta, porque caso contrário... Ou seja, poderia voltar para o Brasil? Sim. Mas por que eu não volto? Porque eu tenho uma coisa, Carlinhos, eu tenho uma coisa que ninguém vai roubar de mim. Ninguém vai tirar de mim. Nem igreja, nem sistema, nem o diabo, nem ninguém. É a convicção do chamado. E é o que resta, né? É o que Se a perder minha isso, fonte de sobrevivência. se perder isso, já era. Eu me preocupo muito porque a gente não é só missionário. A gente não está no campo só como missionário. A gente está no campo como esposo. A gente está no campo como filho. A gente está no campo como parente. Eu enterrei, antes de vir para cá, não pude enterrar 3 parentes meus. Eu não pude enterrar o meu irmão. Minha esposa não pôde enterrar a sua mãe. Quer sacrifício maior do que esse? Lógico que o sacrifício que Cristo fez é incomparável. Mas existe uma diferença, né? Existe uma diferença e nós somos seres humanos. Meus sobrinhos já estão grandes. Meu irmão morreu. Você viveu uma vida toda longe, né? Quando chegou o Covid aqui no Recife, meu irmão foi um dos primeiros a morrer. Deixou 3 crianças, 2, 4 e 10 anos. Eu não pude enterrar o meu irmão. Então, isso tudo é difícil. Então, a gente tem que administrar tudo isso. Então, muitas vezes você querer algo e se privar. Quantas vezes eu disse para Fátima, não, a gente não pode. Porque a gente tem essa... Nós não... Se a igreja entendesse realmente o que é missões, a coisa que o missionário menos deveria se preocupar, e é o que mais se preocupa, seriam as finanças. No meio dos missionários que eu me encontro, esse sempre é o assunto. Né? Sempre é o assunto. Então, hoje, nós trabalhamos com ensino, nós sempre trabalhamos com desenvolvimento de projetos sociais na área de ensino. Então, nós queremos estabelecer esse projeto. E para estabelecer esse projeto, é no mínimo só para o projeto, não estou falando da nossa sobrevivência. Seriam só para ele R$8.000. Então, a gente está falando de uma média de R$23.000 mensais. Você me falou que uma igreja
deixou de contribuir R$ 1.400, Sim. né, recentemente. Uhum. Então, eu vou fazer um apelo. E uma outra com R$ 670. É engraçado porque ele veio para o Brasil para levantar mais sustento. Vindo para o Brasil, ele recebe a notícia de 2 igrejas que pararam de contribuir. Então, eu quero deixar esse desafio para você que viu esse vídeo até agora. Eu vou fazer um desafio de R$ 2.000. 20 pessoas doando R$ 100. Ou 40 pessoas doando R$ 50. Se você é uma igreja, se você é pastor de uma igreja e pode pegar 2 cotas de 100, pega. 3 cotas de 100, 300, pega. Eu vou deixar aqui na descrição o WhatsApp ou o e-mail, o contato que você permitir que for mais seguro para você. Entre em contato. Eu, Carlinhos Senegal, estou ortogando, estou dando para você a extrema confiança da pessoa, dele, da esposa, da família, da missão que ele faz. Então, simplesmente confia, conversa no privado, ele vai explicar para você como funciona. Você vai passar a receber a carta dele. Também aqui no contato você pode dizer, eu quero receber a carta. Se de repente nesse momento você não está pronto, não está pronta financeiramente. Porém, eu faço esse desafio de R$ 2.000, 20 pessoas que doem R$ 100, para que a gente possa alcançar esse alvo e a gente cobrir pelo menos essas igrejas que deixaram de contribuir com vocês. José, eu agradeço muito você ter vindo aqui na minha casa, você ter participado desse bate-papo. É muito enriquecedor para a gente. Se você foi abençoado durante essa conversa, eu te peço agora, deixa o like no vídeo, comenta aqui o quanto você foi abençoado, deixa a tua pergunta também. Eu peço a você que nesse momento deixe uma última palavra, uma última mensagem para quem está começando na missão, né? Nesse momento, deixa essa mensagem, fique à vontade, esse momento é seu. Ok. Eu que agradeço por essa oportunidade de poder falar um pouco da minha experiência, né, dos desafios, e espero de alguma forma ter podido influenciar, lógico, de uma forma positiva a vida de pessoas, porque sabemos que eu passarei, né? E as pessoas, né, que serão os futuros missionários, que levarão isso adiante, né? E para isso precisamos preparar uma nova geração, né? Que tem tudo para levar isso adiante. Então, algumas pessoas nós pudemos ao longo da nossa carreira influenciar, hoje estão no campo missionário. Isso para a gente é algo que não tem valor, porque essas pessoas levarão isso, né? Isso não, essa semente, né, adiante. E sabemos que o Senhor, ele conta apenas com pessoas que estejam disponíveis. Eu sempre me vi como uma pessoa incapacitada, ou seja, dentro dos perfis, né, O menos teológicos, missiológicos, eu seria o menos provável. Eu também vejo assim, menos provável. E o Senhor disse assim, olha, é você que eu quero. Assim como fez com Moisés, assim como fez com José, então, assim como fez com Paulo, assim como... Né? Então eu quero encorajar você, né, que está ouvindo, que está participando, que Deus, ele quer apenas pessoas que digam, Senhor, eu estou aqui. Eis-me aqui. Eis-me aqui. Envia-me a mim. Usa-me de alguma forma, né? Eu sou incapaz, é com tua incapacidade que ele vai fazer. Eu jamais pensei, Carlinhos, que estaria falando alguns idiomas. A gente usa a expressão aqui maloqueiro, né? Maloqueiro? Isso. De rua, que chegava em casa com o calção rasgado porque estava nas ladeiras, estava correndo, tomando banho de rio. Eu nunca pensei que conheceria o mundo. Isso. Né? Viajar a tantos países, conheço falar 4 mundo, línguas. falo idiomas, tenho amigos
de diferentes nacionalidades, tenho sido enriquecido com a aprendizagem de muitas culturas, de ter adquirido cidadania, Isso. né? Já não sou apenas um cidadão brasileiro, mas tenho uma outra nacionalidade. Tudo isso graças a Deus. Por quê? Porque um dia, eu lembro, eu sou formado pelo Seminário Teológico Pentecostal do Nordeste, e a professora, não sei se alguém do Teológico Pentecostal do Nordeste vai ter acesso, a professora Erenice Mariaca lançou um desafio na quinta-feira, como hoje, como é que se chama? Na capela. E eu disse, eu vou. E um amigo disse, você? Vai para onde? Vai para onde? Se eu tivesse dado ouvido àquele amigo, eu não estaria onde estou hoje. E toda a glória eu atribuo ao Senhor. Muito obrigado por você ter vindo. Se você chegou até aqui, né, já deixa teu like, deixa teu comentário, se inscreve no canal, pega essa setinha que está aqui e compartilha nos grupos de WhatsApp. Muito obrigado, José. Muito obrigado a vocês. Fica aqui no canal porque a gente vai trazer muito mais história para vocês e até o próximo vídeo.